eu não sei se vocês ficaram sabendo, a imprensa inteira está repercutindo isso, é uma notícia impressionante, porque, além de tudo, o deputado federal Alexandre Leite reagiu a um assalto no final de ontem, da tarde de ontem, sábado, ali na Avenida Interlagos, zona sul da cidade de São Paulo, e acabou matando um dos suspeitos. Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo parlamentar, ele estava lá com a sua mulher, passando pelo carro, pelo local, inclusive, de carro, quando dois homens e uma motocicleta se aproximaram dele para tentar um assalto. Ele relatou que teria visto, inclusive pelo retrovisor do veículo, que a motocicleta o seguia e que o garupa teria sacado uma arma. A motocicleta, então, conseguiu alcançar o carro e a garupa teria desembarcado, levando o deputado a sacar sua arma de fogo. O carro de Alexandre Leite foi atingido por 2 disparos, um no retrovisor e outro na porta, ambos do lado esquerdo do veículo. Óbvio que está repercutindo muito, porque é um deputado federal, certo, meu querido Gustavo Segré? E eu quero entender de vocês o seguinte: se um deputado está correndo risco de vida como ele correu, o que será de nós, réis mortais? Só para entender, hein, meu argentino? É complicado. Sair de casa já está sendo complicado. E sair de casa, para não ter um problema, aquele que tiver oportunidade usa um carro blindado, aquele que tem a possibilidade de se defender através do arma de fogo, mas é muito triste, porque sempre tem alguma vítima aí, ou ferida ou falecida, como nesse caso. E eu lia, inclusive, um depoimento deles que lamentam pela família do assaltante, em função da data, sobretudo. Estamos a uma semana do Natal, do Ano Novo. É uma situação muito triste, mas é o risco de quem entra nessa vida de bandidagem, de conseguir roubar de alguém ou levar um tiro, se for o caso, como nesse caso lamentável. A gente está tentando falar tanto com o Alexandre Leite quanto com o Milton Leite também, para eles poderem repercutir e falar. O espaço está aberto, inclusive, se por um acaso alguém da assessoria aí estiver acompanhando, a gente quer realmente entender a história, porque isso aí todo mundo está correndo risco, certo, Renato Batista? Certo, e assim, Paulo, vou deixar minha mensagem para o deputado Alexandre Leite. Parabéns. Parabéns. Somente um homem bom com uma arma consegue parar um homem mau com uma arma. O sujeito que colocou em risco não só o deputado, como a família dele. Ele estava acompanhado da esposa. E o deputado, ele defende a questão do porte de armas, ele defende a questão dos hacks, ele treina, então ele sabe manusear uma arma e quando precisou dela, quando a sua vida foi colocada em risco, ele agiu em legítima defesa. Então, parabéns aí ao deputado Alexandre Leite por ter reagido dessa maneira, né? E assim, o sujeito fez a escolha dele de ir para essa vida, de roubar o que é dos outros, de colocar a arma na cabeça de uma família. Ele fez a escolha dele. Felizmente o deputado Alexandre Leite estava armado e conseguiu reagir. Agora, cá entre nós, que azar desse criminoso, hein? Não tinha uma outra pessoa que pudesse estar menos preparada para que ele pudesse abordar, hein, Paulinho Loyola? Pois é, na verdade, o episódio todo muito lamentável, né? A situação de segurança pública, principalmente aqui nas grandes capitais, acho que Rio e São Paulo hoje estão particularmente muito complicadas, né? A gente que mora aqui em São Paulo tem visto isso de uma maneira muito preocupante, assim, tá? A política de segurança pública do governo do estado nitidamente falida, assim, a gente tem um problema grande aí pro governo Tarcísio. Por menos que as pessoas muitas vezes nem associem, né, ao governador a questão de segurança pública, muita gente não faz essa associação, mas é extremamente lamentável que esteja vivendo essa barbárie, né, essa necessidade do cada um por si, e aí ao ponto de estar até... É isso, a coisa tá tão tensionada, tá tão louca, que é isso, vai ter gente comemorando o negócio, que particularmente, eu acho um tipo de loucura, assim, eu acho, a gente tá vivendo uma barbárie, né? Você acha que o Renato Batista erra quando ele dá parabéns? Não, eu acho que o parabéns é dele, não tem uma questão de... Não acho que seja... Tá muito eu não daria. Paulinho. Não, eu não daria. A gente poderia estar aqui hoje, daria. Assim, Paulo, a minha noticiando a morte de um familiar tristeza. de um deputado federal, a morte de um deputado federal, né? Dentre a situação que, claro, não é o que a gente gostaria de ter paz, que não tivesse assalto. Agora, a gente tinha uma escolha ali. Ou a gente ia estar aqui noticiando a morte do deputado ou da sua esposa, ou a do bandido. É que eu prefiro que tenha sido do bandido. Eu acho perigoso só esse processo já vou dar os parabéns ali pro deputado, porque a maior parte das pessoas que reagem a assaltos
não se dão tão bem assim. Eu acho que isso é importante também falar para quem tá ouvindo a gente. Eu acho que seria, inclusive, mais responsável da nossa parte, né? Porque senão a gente acaba passando um recado de que vai ter que andar o quê? Todo mundo armado agora, na rua porque a política do Tarcísio está absolutamente falida para a segurança pública de São Paulo? Eu acho que esse é o ponto que é muito importante. Percebe que o Paulinho já jogou o Tarcísio na história. Estratégia. Não, peraí. Vamos lembrar uma coisa. Segurança pública é atribuição do governo do Estado. Não estou jogando no colo do Tarcísio. Eu estou jogando no colo da Constituição. Responsabilidade central. Mas o Boulos e a Tabata falam que é do Ricardo Nunes, querido. A gente fica confuso. De fato é. E tem o papel deles é confundir mesmo. Eu acho que eu também dou parabéns ao deputado federal Alexandre, sem dúvida alguma, porque ele soube reagir, ele estava preparado para reagir e ele enfrentou um bandido. A gente não pode dizer isso, tem que dizer suspeito, né, para estar de acordo com a lei. Mas veja que bobagem ficar discutindo se deve se referir a suspeito, a bandido ou o que for. Isso não é importante. O importante é que também, aí só que eu discordo do Renato, eu não acho que só com pessoas armadas que a gente vai parar a bandidagem. O que a gente precisa, e aí é papel do governador, não só desse, mas de todos, do Brasil, aparelhar melhor as nossas polícias, especialmente a Polícia Civil. A Polícia Civil de São Paulo, ela já teve 39 mil funcionários da Polícia Civil, entre científica, investigativa e de delegacia. Hoje tem 26 mil. De 91 para cá, nós estamos na maior baixa histórica de efetivo da Polícia Civil. É impossível combater a criminalidade com uma polícia tão depauperada assim. Uma dúvida, Sandrinha, seja bem-vinda mais uma vez. Você acha que corre o risco da gente ter em São Paulo justiceiros? Olha, infelizmente a ausência de Estado tem gerado isso no país. Agora, eu particularmente tenho que confessar que eu sou fã do Derrite. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que o Tarcísio, dentro do pouco tempo que ele está no governo, né, as eleições foram ano passado, ele está assim se organizando e isso, eu acredito que ele está melhorando. O que foi feito lá em Guarujá, eu acredito no governo do Estado, acredito no Derrite, no secretário. Então, acho que o caminho está indo bem, muito diferente do Rio de Janeiro, que está completamente ausente de Estado, né? Então, se você for comparar Rio e São Paulo, eu ainda acho que a gente está num caminho melhor aqui em São Paulo. Mas também concordo com o nosso amigo que a gente poderia estar noticiando a morte do deputado e não do criminoso. Que é criminoso, né? Afinal de contas, ele levou 2 tiros no carro, não tem como dizer que é suspeito. Mas, recentemente, eu viajei, logo que eu voltei, o motorista foi me buscar e disse que um professor de 60 anos, mais ou menos, professor universitário, morreu com um tiro num assalto desses, estava com a esposa do lado e a esposa simplesmente teve o seu marido, caiu em cima dela morto no carro. Então, diante de uma situação dessa, é uma realidade. A gente não está aqui criando narrativa, né? É uma realidade a falta de segurança pública no Brasil. Por uma série de motivos que, se a gente for entrar para discutir, a gente vai passar a tarde inteira falando, né? Desde educação básica, etc., questões sociais. Mas eu acredito sim que a gente precise de mais chefes de família devidamente treinados e preparados. Agora, Cássio, essa história, eu acho que ela não pode ser analisada como um exemplo do que fazer, né? Por uma simples razão. O deputado faz parte de uma minoria da sociedade, assim, de 0,000, porque esse carro aí era blindado, certo? Ele é um cara que tem condição de comprar uma arma, o que não é todo mundo que tem, e de alguma forma ele tem uma proteção estatal muito maior, uma repercussão muito maior do que qualquer outro cidadão, né? Não dá para fazer nenhum tipo de comparação com a sociedade. Eu acho que a gente tem que olhar, Paulinho, sobre 2 perspectivas. Primeiro, essa perspectiva que você ponderou, a perspectiva que ele tinha um anteparo ali, a par dos disparos que ele efetuou, ele estava protegido dentro de um carro blindado, protegido porque era titular de um porte de arma de fogo e, obviamente, por ser deputado e todas as circunstâncias que nós conhecemos, a própria apuração das circunstâncias será mais aprofundada do que seria normalmente. Em segundo lugar, eu acho que vale a gente ressaltar o treinamento que ele tem. Por mais que grande parte da população seja composta por entusiastas das armas de fogo, não basta que você esteja portando uma arma de fogo. É necessário que você seja preparado psicologicamente e tecnicamente para utilizá-la numa situação como essa. Porque não tivesse o Alexandre esses predicados, talvez ele não conseguisse atingir o seu algoz e, mais do que isso, ele tivesse machucado a si próprio ou até a sua esposa. Então é bom a gente ressaltar esse aspecto também.
Pediu, Segré? Pedi. Se o carro for blindado, a coisa muda. Porque qual é a necessidade dele atirar se ele estava protegido? Exato. Aí pode ser um enfoque um pouco diferente. Mas eu gostaria de abrir um pouco a análise. Quando a gente observa essa situação, hoje, para um assaltante, o crime compensa. Porque, exemplos que conheço. Em Santo André, há pouco tempo atrás, teve um assalto numa residência e a mulher estava com filhos e ela reagiu com um canivete e cortou o assaltante. O assaltante reagiu, estuprou a mulher na frente dos filhos, foram pegos os bandidos, levaram à delegacia e foram liberados. Então, para um assaltante, o risco de ser pego com essa colocação que você perfeitamente colocou, suspeito. Não, peraí, se estava com arma e estava apontando para você pedindo alguma coisa, é bandido, não é suspeito. Mas é um termo jurídico, né? Não, tudo bem, mas, mas aí qual é que está? Sai, o bandido entra e ele sai. Então, o único risco que ele tem é o que aconteceu. Que se depare com alguém que tem arma e é o jogo de ser pego ou pegar. Mas a justiça não é somente a polícia ou o Estado. A justiça em geral trabalha grande parte do tempo para liberar bandido, não para prender bandido. Se você estiver sendo um bandido, você vai avaliar. Pô, qual é o risco? É ao contrário sempre, é isso que você está falando. O risco é se eu for pego, vou na cadeia e passo 10 anos na cadeia. Ou o risco é que alguém, como agora, seja pego com arma e disparou. E o único risco que ele tem é esse, de ter alguém com arma que reage. Mas o risco de ser pego pela justiça não existe. Segré, isso é um risco pequeno no Brasil. Né? Poucas pessoas são portadoras de arma de fogo, né? Por isso compensa assaltar. Isso que o Segré falou é importante, porque, por exemplo, você pega do ponto de vista de quem só quer trabalhar, meu. O cara só quer sair de casa para ir trabalhar, voltar tranquilo, não quer arranjar problema com ninguém e tal. Quando ele vê um discurso político sendo feito, é sempre um discurso puxando para os direitos do ladrão. Sempre. É sempre assim. Não, porque o ladrão, porque isso, que isso. Quem é que vai ser o grupo político que vai puxar para o outro lado? Alguém precisa falar do outro lado, você concorda? Que é o papel que a direita faz hoje, né? Então, mas por que a esquerda não consegue estar nesse lado? Eu acho que a esquerda tem um problema de comunicação, de fato, dessa questão. E, por exemplo, vamos lá. Tem muita solução fácil, tem muito discurso simples, que também não resolve o problema. Todo o discurso, mas o bandido bom é o bandido morto. A polícia brasileira mata bandido desde sempre, e isso nunca melhorou nem um pouco o quadro da segurança pública brasileira. Por exemplo, uma boa parte da direita diz que desigualdade não é um problema. O que a gente tem de evidência científica é que quanto maior a desigualdade, maior vai ser a violência. E a Índia? Por que a Índia não entra nesse caso, então? A Índia tem essa chamada desigualdade gigantesca, com 1 bilhão de pessoas passando uma série de necessidades. Por que a Índia é outlier desse processo? A Índia é exceção, não é a regra. Sempre aparece uma exceção. Quando a gente vê o que acontece a explicação para se faz mostrar, ciência assim, analisando exceção e analisando distribuição estatística. O país mais populoso do mundo, de baixo nível de criminalidade, é uma exceção. Porque tem uma outra cultura religiosa, tem uma outra cultura social, tem uma outra estrutura social que leva menos para este lugar. O Brasil ganha... O Brasil, na verdade, está dentro de um contexto todo de América Latina, que é onde mais se mata no mundo. Paulinho, o Brasil mata mais do que a Índia. Sim. É um negócio inacreditável. O Brasil foi o líder da quantidade de assassinatos, e aí eu acho que, de fato, existe um problema de análise mesmo. Só que também acho as soluções que a direita traz, que o campo da direita traz, também muito ruins. Nenhuma das soluções que foi apresentada aqui também hoje funciona. E não funciona. Vai matar mais, não vai funcionar. Mas espera só um minutinho, Paulo. Quais foram? Vai dar conta de um sentimento justiceiro da população, vai agradar ao público, mas a verdade é que resolver não resolve.
Mas Posso só quais foram fazer uns apontamentos? Por partes, Diogo. Vamos por partes aqui, o Renato. tinha Vou pedido. separar em 3 pontos rápidos. Tá muito calmo hoje, Renatão. Calmo? Eu não tô gostando disso. O primeiro ponto é o seguinte: você perguntou por que a esquerda não trata desse assunto. Primeiro, porque a esquerda parte de uma lógica de que aquela pessoa que está cometendo um assalto, ela está fazendo isso por causa do meio em que ela nasceu, do meio em que ela viveu, por ela ter nascido sem recursos financeiros, e trata ela como se ela estivesse numa briga de opressor contra oprimido. Aliás, de oprimido contra opressor. Já parte desse pressuposto, e por isso que a gente sempre vê a esquerda tratando bandido, criminoso, etc., não pela responsabilidade individual que ele tem, mas como se a sociedade tivesse uma responsabilidade pela atitude daquele indivíduo, o que é, obviamente, uma falácia. O Diogo trouxe o ponto aqui da Índia, eu trago de El Salvador. El Salvador combateu o crime de maneira muito dura. El Salvador tinha uma das maiores taxas... Um ditador, no caso. Não é ditador, foi eleito pelo voto popular e vai ser reeleito, inclusive, se for para reeleição. Maduro também. A diferença é que o Maduro fraudou as urnas, né? Em El Salvador isso não aconteceu. El Salvador tinha uma taxa de homicídio de 103 homicídios a cada 100 mil habitantes. Era uma das maiores taxas de homicídio da América. Depois que o presidente Bukele implementou medidas rígidas, sim, para conter as gangues, as marés lá, que eles chamavam em El Salvador, controlou o crime organizado e virou um país que ficou 1 ano sem ter um único homicídio. Construiu o maior presídio das Américas, colocou mais de 40 mil bandidos, criminosos dentro da cadeia. Parece uma coisa muito óbvia. Se a gente descer aqui na Avenida Paulista e perguntar para as pessoas, elas vão te dar essa resposta. Olha, bandido tem que ir para cadeia. Ele não pode estar na rua solto, ele não pode ter direito a cometer um crime e no dia seguinte sair numa audiência de custódia sem responder pelo seu crime. Ah, mas porque o sujeito tinha 17 anos, ele pode cometer um homicídio. Isso é um absurdo. E foram medidas que são muito simples, que foram tomadas em El Salvador. Ô, Renatão. Inclusive da redução da maioridade penal. Sabe que essa semana a gente entrevistou no Morning, uma das entrevistas mais, assim, interessantes que a gente fez nos últimos tempos lá. E a gente bateu um papo com o secretário da Ordem Pública do Rio de Janeiro. Ele traz vários dados da atuação lá no Rio de Janeiro das guardas municipais e, pasmem, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro não pode ter arma. Então quem está tomando conta da segurança municipal de alguma forma e auxiliando, não pode, pela lei do Rio de Janeiro, aportar uma arma. E ele estava me contando o seguinte, ele falou, Paulo, teve um caso lá... conceito de polícia vem da cidade. Então, mas aí eu acho que o debate ele tem que girar em torno do judiciário. Se o judiciário não tiver nessa roda aqui, nós estamos conversando, balela. Ele chegou para mim e falou assim, Paulo, eu prendi o cara que estava assaltando uma determinada pessoa lá, a gente conseguiu de alguma forma fazer a abordagem nele, a polícia militar chegou e tal. 4 dias depois o cara estava solto. 4 dias depois Esse o cara é o problema. Aí o pior, Segré, depois de 4 dias liberaram o cara, aí você vai falar pra mim assim, deve ter sido a primeira vez que o cara cometeu algum crime. Um histórico de 12 tipos penais muito semelhantes aos mesmos que foram realizados nesse determinado caso. Ou seja, o cara fez 12 vezes a mesma coisa. Aí ele é pego pela 13ª vez e é solto depois de 4 dias. Aí eu faço a pergunta pra vocês o seguinte, do que adianta o Estado nessa hora? E vai tratar de mudar essas leis no Congresso Nacional, que você vai ver a oposição... Isso aí é enxugar o gelo que esses caras estão fazendo. O Estado brasileiro hoje enxuga gelo, gente. Por isso o narcotráfico, lugares de narcotráfico e prisões é maioritariamente eleitor da esquerda. O cara cometeu 12 vezes a mesma infração. Não, pelo amor de Deus. Isso é dado, É comprovado. Falando de ciência aqui, é dado. Comprovado. Isso é dado. Comprovado. O que o Segre falou? Que a esquerda tem mais eleitores nos presídios e no narcotráfico que a direita. Mas por que você não gostou dessa informação, Paulinho? Porque essa informação não existe. Pô. Como não? Essa informação é invenção. Você entrevistou o PCC? Você não, peraí. Sandrinha, você falou que na prisão e no narcotráfico o que mais tem é gente de esquerda. Você tá inventando dado, pô. Não, desculpa. Cavalheiro, vocês podem dar lugar para uma dama falar? Óbvio. Gosto assim. Obrigada, vamos lá. Nas eleições do ano passado, eu fiz um vídeo focado em mulheres, porque muitas mulheres não se interessam por política, né? Digamos em proporção aos homens. Hoje tem muito mais mulher envolvida com política do que antigamente. Mas ainda em relação aos homens, nós somos a minoria. E eu puxei um ponto muito importante. E aí eu vou ter que discordar do amigo, com todo respeito, porque contra fatos não há argumento. Quando o Lula passou o Bolsonaro nas eleições
do primeiro turno, os presídios comemoraram de uma forma que isso foi filmado, ficou histórico, foi registrado. E aí, o meu ponto de vista para as mulheres era, qual é o nosso direito principal? Primeiro, o que a gente tem que se preocupar? Porque existe muito mimimi, mas vamos para a prática. É o meu direito de ir e vir. É segurança pública. Porque como mulher, é muito mais difícil para mim, até emocionalmente, gostaria. Mas tirar uma arma e me defender de um estuprador, por exemplo. Então, se eu vejo que os bandidos estão comemorando a eleição de um presidente, eu tenho que me preocupar, sim. Então, esse ponto de segurança pública, especialmente sendo mulher, eu tenho que defender o nosso lado. Porque quem tá muito mais em perigo do que todos vocês somos nós. Vocês podem ser assaltados, mas feminicídio, estupro, né? Pode levar o que for de mim, mas existe algo muito mais precioso que isso, que sou eu mesma, né? Só pra desmentir aqui que o Paulinho disse que foi mentira o que o Segre disse, não é mentira nenhuma. Isso é uma falácia, né? Não é. Teve uma comemoração em presídio, a gente não pode pegar um ponto isolado. 4 de cada 5 presos votaram no Lula. Tá bom, gente. As pessoas que foram presas votam também. Sim, votaram no Lula. Quer dizer que porque vocês estão fazendo uma associação... É que você disse que é mentira o que ele disse, não é mentira. 80% votaram. Analisado em 222 sessões. Olha qual foi a frase dele. Que a esquerda é maioria em presídios e no narcotráfico. E aí eu tô perguntando, como é que você levanta esse dado de narcotráfico? Fácil. O dado não existe. Não, fácil. Tá inventando dado. E aí por que eu digo uma coisa que eu não faço a companheira aqui trouxe foi uma falácia? Esses eleitores presos, acho que eles não estavam presos por distribuir rosas. E generalizando eles. Isso é um recurso de discussão fraco e ruim, entendeu? Pinheiros inteiro é um caso específico. Não, é um caso específico. É um caso específico. Comemorando, fazendo só pra ouvir aquilo. Repara, não tá nem no plural, é um presídio, entende? 222 sessões, 4 a cada 5 votaram no Lula. Isso é fato, isso é dado. Deixaram de votar. Eu quero entender de vocês o seguinte: como é que a gente resolve esta bagaça? Esse é o ponto. Eu quero resolver a bagaça. Eu acho que essa discussão não leva a nada. Se o preso votou num, votou no outro, isso é um detalhe pequeno. E também não resolve importante. Nada a gente ficar o tempo inteiro dizendo que o problema está todo no judiciário. Não está no judiciário. Se a gente não olhar e não enfrentar de verdade, a gente não vai resolver. Primeiro lugar, nós temos no Brasil mais de 130 mil ordens judiciais de prisão não cumpridas, que a Polícia Civil não cumpriu. E eu insisto, por que ela não cumpriu? Porque ela não tem efetivo suficiente para trabalhar. Se nós já tivemos 38 mil policiais civis há 20 anos atrás, e era pouco, e hoje nós temos 26 mil no estado de São Paulo, é impossível atender essas necessidades. Então, se a audiência de custódia solta, muitas vezes é porque a legislação é fraca. E outra coisa, a legislação que definiu as guardas civis metropolitanas é pífia, é ridícula. E nós falamos aqui outro dia e disseram que o STF teria dito que a Guarda Civil Metropolitana tem função de defesa de segurança. Os caras no Rio de Janeiro não podem ter arma, Diogo. Mas aí que tá, a função de segurança é auxiliar, como se fosse apenas uma guarda patrimonial. Eles não podem ser polícia, eles não podem abordar um suspeito. E se abordarem um suspeito, identificarem que ele está com produto de furto e levarem para prisão, esse preso vai ser solto, porque a regra diz que eles não têm o direito de prender a não ser em flagrante. Ou seja, nossas guardas civis metropolitanas são humilhadas e agora o Supremo Tribunal Federal confirmou o que diz a lei. Não é que ele criou, ele confirmou que a lei os humilha. Queridos, vocês